Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A palavra que eu quero trazer hoje está no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 2. Antes de você começar a ouvir o que Deus tem para falar contigo, eu quero que você, se você ainda não o fez, se inscreva no canal da sua igreja, Quadrangular Seródio, e acompanhe os vídeos que têm sido postados toda semana. Eu queria falar um pouquinho sobre erguermos e oferecermos um altar ao Senhor. Na palavra de Deus, lá em Esdras, fala um pouco sobre os exilados judeus. Isso aconteceu em 538 a.C. 50 mil exilados judeus partiram da Babilônia e eles voltaram para Jerusalém. Eles tinham um objetivo, eles tinham o desejo de reconstruir o templo e também de restaurar a cidade. Não foi fácil. A palavra mostra que a cidade estava em ruínas e os inimigos de Israel não queriam que Jerusalém fosse restaurada. Mas os judeus eram um povo muito unido. Esdras, capítulo 3, do 1 até o 9, você vai ver. E o Senhor estava com eles. Isso faz toda a diferença para nós. Quando nós temos um objetivo, se Deus está conosco ou não, é isso que vai depender o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Deus está com você? Deus faz parte dos teus planos? O que você tem em mente agrada o coração de Deus? E as prioridades dos judeus estavam corretas. Eles começaram, mesmo antes do templo não estar restaurado, construído, eles reconstruíram o altar, algo que era muito importante para eles e é algo que tem que ser importante para mim e para você. Era uma nova geração que estava começando algo novo, era um começo de uma nação, mas eles continuavam a obedecer às leis antigas de Moisés. Eles não inventaram nada novo, eles não tiveram ideias mirabolantes, apesar de ser uma nova geração, eles simplesmente obedeciam à palavra de Deus. Hoje, muitos cristãos precisam seguir o exemplo daquele povo. A gente não precisa ficar inventando um monte de coisas, basta seguir a palavra de Deus. E uma das coisas que eu quero falar para você é que nós temos um altar. E quando falamos em altar, existe sim aquele que está na parte da frente do santuário, na terra, mas nós temos o Filho de Deus exaltado. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 10, fala do Filho de Deus exaltado que subiu aos céus. Ele é o nosso altar. Por meio dele que nós oferecemos sacrifícios espirituais a Deus. 1 Pedro, leia isso, 1 Pedro 2, 5. Esses sacrifícios, eles são importantes para que o Senhor receba o teu louvor, a tua adoração. Se oferecer como sacrifício santo e agradável ao Senhor, que é o seu culto racional. É importante nós lembrarmos que nós temos um altar. O Senhor Jesus que subiu aos céus. Ele é quem intercede, é Ele quem está conosco e Ele também recebe os nossos sacrifícios. Temos um altar. E a segunda coisa, nós temos ofertas para trazer. Cada crente em Jesus Cristo é um sacerdote. Deixa eu ler o que está na palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 5, diz assim: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por meio de quem? De Jesus Cristo. Nós temos ofertas para trazer o teu coração, separar um teu tempo. Quando falamos a palavra espiritual, nem sempre significa imaterial, mas de uma qualidade espiritual que Deus possa aceitar. Quando nós ofertamos na casa do Pai, o teu dízimo, a tua oferta, ela tem um peso espiritual. Não se trata só de algo material, mas o que tem por trás dessa entrega. Qual o valor desse seu ato de entregar algo na casa do Pai? Existe sim um segredo espiritual. No nosso dia a dia, precisamos apresentar o meu corpo, o seu corpo, como sacrifício vivo. Separar um tempo para oferecer uma oração, ler um salmo, louvor. E durante o dia, eu preciso fazer boas obras que honrem o nome do Senhor. Que honrem o nome do Senhor, que glorifique a Deus. Quando a igreja local se reúne, ela se torna um reino de sacerdotes, apresentando sacrifícios espirituais ao Senhor. E o nosso desejo é agradá-lo, o nosso desejo é honrá-lo. A terceira coisa, devemos oferecer o melhor ao nosso Deus. Malaquias 1, onde Deus reprova os sacerdotes porque eles estavam levando sacrifícios baratos ao altar. Engraçado que Davi, quando ele comprou uma propriedade, ele falou assim, olha, eu quero pagar exatamente o valor que vale essa propriedade, porque eu não vou oferecer holocausto que não me custe nada para o meu Senhor. Ele queria oferecer algo para Deus que fosse o valor verdadeiro, algo que realmente custasse a Ele. Será que nós temos entregado ao Senhor aquilo que é dele? Será que você tem feito um sacrifício que agrade a Deus? Será que você só oferece aquilo que não te custa? Ah, se tiver sobrando tempo, eu paro, eu faço a minha meditação, medito na palavra, eu oro, mas se não tiver tempo, não. Se sobrar tempo, é só o resto. Ah, se eu conseguir pagar todas as contas e sobrar, eu vou conseguir dizimar. Em tempos em que a igreja está fechada, será que aquilo que é de Deus deixou de ser de Deus? A parte de Deus continua sendo de Deus. Se você quer ser abençoado, ofereça o seu melhor ao Senhor. Tenha uma oferta de amor, algo do teu coração para trazer a Deus. Devemos oferecer o melhor. Aquilo que nós oferecemos e como oferecemos revelam o quanto valorizamos o nosso Senhor, assim como Davi fez. Seja qual for o seu projeto, seja qual for o desejo do teu coração, coloca o Senhor à frente, ora, peça direção e com certeza o Senhor irá abençoar os seus planos. Ofereça o melhor a Ele, o teu coração, a tua vida, o teu louvor, da tua maneira. A igreja está fechada, mas nós temos muitas igrejas nas casas. Quando nós nos reunimos com o povo de Deus, nós formamos a igreja noiva do Senhor. E eu tenho certeza que Ele tem se alegrado em ver você e sua família buscando a Deus aí na tua casa. Que Deus abençoe vocês.